Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo um pouquinho diferente, né? Porque eu já comecei falando português, uma coisa que eu nunca faço, que é um canal só de conversação, né? Basicamente, falar inglês até eu me tornar fluente. Mas hoje, pessoal, vai ser um vídeo um pouco diferente, porque um inscrito aqui do canal viu um vídeo meu conversando em inglês, obviamente, e ele pediu para eu trazer um vídeo aqui dando algumas dicas sobre como aprender inglês do zero, começando do zero. Então, assim, eu entendo que isso é uma dificuldade que muitos brasileiros têm. Eu sempre tive isso mesmo quando eu estava fazendo meu curso de inglês ainda, eu estava fazendo aula de inglês, eu ainda tinha uma certa dificuldade, eu procurava muitos conteúdos referentes a como me tornar fluente em inglês, ou como aprender de fato inglês, porque eu sentia que eu estava estagnada ali no curso, que eu ia ficar um século ali nas aulas e eu nunca ia evoluir. Então, eu vou tentar dar uma explicada aqui básica pra vocês e rápida também sobre como vocês podem estar literalmente do zero mesmo aprendendo inglês. Bom, pra quem não me conhece, pra quem não sabe nada aqui do meu canal, basicamente eu não sou fluente em inglês ainda, mas eu tô tentando me tornar, e esse canal ele foi criado com esse exato intuito de me tornar fluente. Então vocês podem entrar aí que vocês vão ver só vídeos meus conversando em inglês, não tem nenhuma edição nem nada. É literalmente eu fazendo alguma coisa e falando inglês pra melhorar a minha conversação. Porque assim, parte de gramática, tudo assim grosso mesmo que eu pude aprender, eu já aprendi. O que me resta agora é só melhorar a minha fluência. Eu entendo o inglês, eu consigo ler um texto e interpretar, eu consigo escrever também, só que minha conversação é meio ruimzinha. Mas assim, vamos lá. Eu dividi, pessoal, essa aula aqui em dois perfis de pessoas. Então vai ter a pessoa ali que não sabe nada, nada mesmo. Supondo ali que a pessoa não teve nem o inglês ali de escola pública brasileira, não teve nada. A pessoa não sabe o alfabeto em inglês, não sabe contar de 1 a 10, não sabe nada. E a pessoa que já sabe, que já tem toda a base do inglês, já sabe toda a gramática, já sabe todo o vocabulário, já sabe tudo. Só que se essa pessoa for ler um texto da BBC News, por exemplo, ela não entende nada, não consegue, ela trava no texto, não consegue conversar com uma pessoa em inglês, não consegue escutar um podcast em inglês e entender. Esse é o perfil da pessoa 2. E eu vou dar dicas pra cada perfil. E no perfil 1 é o que eu vou ensinar a pessoa ali que tá no zero a aprender inglês. Então vamos lá. Eu tô aqui com o pessoal com esse caderninho, tá? Pra eu não me perder. Então, se eu ficar olhando pra baixo aqui muitas vezes é por conta disso, tá? Me perdoe. Perfil 1, vamos começar. Perfil 1, como eu já falei, é a pessoa que não sabe nada, não sabe contar de 1 a 10 em inglês. O que você vai fazer? Você tem que aprender a base do idioma, você tem que aprender o grosso. Então, o que eu recomendo que você faça? Se você não tem condição de pagar um cursinho nem nada, que eu recomendo que você não faça isso também, porque se você tiver condição de pagar um cursinho, ótimo. Mas a maioria dos cursos que você faz, principalmente se for curso presencial, gente, é por enrolação. Aqui na minha cidade, por exemplo, eu tenho cursos aqui que tem duração de 7 anos pra você aprender inglês. É uma coisa assim que não tem necessidade nenhuma. Mas o que eu recomendo que você faça? Aqui na internet mesmo tem vários cursos gratuitos. O Learn Café, por exemplo, é um site onde você vai ter lá, gente, curso de tudo. Tem curso de francês, inclusive eu tô aprendendo francês por esse site, tá? De graça. Curso de francês, de russo, inglês. Então você vai lá, você vai no Learn Café, cria uma conta e procura lá, curso de inglês básico. Você vai assistir as aulas de lá. E o melhor é que você tem certificado no final, tá? Você não paga um centavo por nada disso. Eu também não tô recebendo nada pra falar, tá, gente? É só indicação de amiga mesmo aqui, tá? Pra vocês aprenderem. Eu recomendo que vocês estudem a base do idioma por esses cursos online gratuitos, porque vai ser mais fácil você só seguir o cronograma que o professor te passou do que você ter que procurar tudo sozinho no YouTube. Concorda comigo que por você não saber nada do inglês, você não sabe nem por onde você deve começar. E aí você ir sozinho no YouTube e afora procurar tudo, gente, vai dar muito mais trabalho, você vai demorar muito mais tempo e você vai se frustrar. Então eu recomendo que você entre nesses cursos gratuitos, nesses sites gratuitos, comece a fazer lá o curso, ver o básico. E é isso, beleza? Mas, Brenda, eu não gosto, não quero entrar nesse Learn Café, não quero assistir nenhum outro cursinho gratuito, nada, eu quero fazer sozinho. Então, beleza, eu vou te passar aqui o que você tem que fazer. Primeiro, você tem que aprender o alfabeto. Tipo, não tem como. O alfabeto em inglês, gente, é a mesma coisa que o português. A única coisa que muda é a pronúncia. Só a pronúncia que muda. Então, vai lá, procura um vídeo no YouTube de alfabeto, assiste aquelas musicazinhas infantis que ensinam o alfabeto, sabe? E decora aqui, tipo assim, em 1, 2 dias você já aprendeu, já pronuncia e pronto. Depois, você vai aprender os números em inglês. Contar de 1 até 10, depois de 1 até 50, 1 até 100. E aí depois do 100 pra cima, gente, é só repetição. É a coisa mais fácil do mundo. E um dia também você aprende. Beleza, passei do beabá aqui já sei o grosso. Agora o que é o que é o básico mesmo. Agora, pessoal, você tem que aprender os pronomes em inglês. Que seriam she, he, it, we, I, you, por exemplo.
os pronomes básicos, né? E os tempos verbais. Que os tempos verbais, os primeiros que eu recomendo que você aprenda, são o Simple Present e o Simple Past, que são os que você mais vai usar aí no seu começo. Junto com os tempos verbais, você vai aprender também os verbos essenciais, que seriam have, go. Por você ter estudado os tempos verbais, por consequência, você já vai ser apresentado aos verbos essenciais, né, que são os verbos básicos. Então não é algo que você tem que estudar à parte, eu só tô aqui te dando uma introdução, só tô, tipo assim, te apresentando quais são alguns desses verbos. Então beleza, Brenda, eu já aprendi a contar de 1 até 100, já aprendi o alfabeto, já aprendi pronome, já aprendi tudo que eu podia aprender até agora. O que eu faço agora? Agora, gente, vocês vão ter que aprender a estrutura básica das palavras, que seriam a estrutura afirmativa, a negativa e a interrogativa. Beleza, já aprendi a estrutura básica das palavras. Dando um exemplo aqui rapidinho, só pra não ficar tão vago. Por exemplo, a estrutura afirmativa no inglês, I like to study. A negativa, I don't like to study. E a interrogativa, do you like to study? Essas são as estruturas básicas, né? Isso tudo aqui, depois que você aprendeu isso tudo, que é o básico, aquilo que você aprende em escola pública. Depois disso, pessoal, a última parte que eu considero pra pessoa que tá no perfil 2, no perfil 1, perdão, que é a pessoa ali que não sabe o zero, não sabe o básico do inglês, a última parte que eu considero é a leitura e compreensão de textos. Eu não tô falando aqui de leitura e compreensão de textos difíceis, tá? Não tô falando de nenhum artigo de jornal, nenhum artigo científico, nada do tipo. Tô falando de coisas simples, por exemplo, você tá mexendo no TikTok, apareceu um vídeo ali com alguma legenda e você conseguir entender o que tá falando. É você ler uma coisa ali, você identificar o tempo verbal, você identificar a pessoa, se é he, she ou it, você identificar qual o verbo, qual que seria o futuro daquele verbo, qual que seria o passado daquele verbo, qual que seria o gerúndio daquele verbo. Então, isso que é a leitura e compreensão. Ai, nossa, essa... Mano, pera, eu paro o vídeo um pouquinho, a vela tava ligada, não tava acesa a vela, o vidro ficou preto. Eu tô com medo até de queimar esse vidro aqui. Meu Deus. Agora vamos pro perfil 2. O que seria o perfil 2, né? Como eu falei, é a pessoa ali que já sabe toda a parte gramatical do inglês, já sabe olhar para um texto, identificar o tempo verbal que ele tá, identificar a pessoa do discurso, identificar se é uma voz passiva, se é uma voz ativa. Nossa, Brenda, mas você não falou nada de voz passiva, voz ativa no perfil 1. Gente, é porque isso faz parte de gramática. Então, a parte de estrutura básica das frases, na parte de tempo verbal, na parte de pronomes, você vai aprender isso. Eu não entrei tão a fundo, eu ia dar muito detalhe, o vídeo ia ficar muito longo, mas quando você chegar no perfil 2, você já vai ter aprendido tudo que você tinha que aprender no perfil 1, entendeu? Acho que tá um pouco confuso, mas basicamente segue o que eu falei, que no processo você vai ver que você vai aprender essas coisas. Então, voltando aqui, no perfil 2 você já vai saber ler um texto, você já vai saber identificar, né, o tipo de discurso, a pessoa, etc. Mas qual que é o problema do perfil 2? O que tá faltando no perfil 2? O perfil 2, pessoal, é aquele tipo de pessoa que até entende um texto, mas se a pessoa for lá na BBC News, por exemplo, ela não consegue ler fluidamente, ela trava, ela vai toda hora ter que ficar parando pra pesquisar o que significa essa palavra. Se a pessoa for escutar um podcast, ela não consegue entender. Se a pessoa for escutar uma música dentro do carro, ela não consegue interpretar muito bem o que a pessoa tá falando, o que o cantor tá expressando. A pessoa não consegue manter uma conversa longa, tipo uma conversa de 20, 30 minutos com outra pessoa em inglês. Isso é o perfil 2. O que você vai fazer? No perfil 2, você sabe toda a parte de gramática, então é só você aperfeiçoar. E como que você aperfeiçoa? Lendo muitos textos em inglês, assistindo muito, mas tipo assim, tudo que você for assistir, gente, seja uma receita ou um caseiro no YouTube, coloca a legenda em inglês. Você vai ver uma série, põe a série em inglês e coloca a legenda em inglês. Até o seu celular, pessoal, configura tudo no seu celular em inglês. Nossa, Brenda, mas só isso vai me fazer evoluir? Sim, são pequenas coisinhas, são pequenos detalhes que fazem você sair do perfil 2 e chegar até o perfil 3. E outra coisa também, pessoal, que eu recomendo muito que vocês façam, que é uma coisa que eu comecei a fazer esse ano, inclusive, é um diário em inglês. Eu sei que pode parecer uma coisa muito boba, né? Uma coisa mais infantil. Nossa, eu vou fazer diário. Tipo, nada a ver. Mas, gente, isso ajuda bastante. Porque, além de você estar melhorando a sua escrita, porque você vai escrever tudo em inglês, obviamente, porque é um diário em inglês, você também vai estar melhorando o seu raciocínio no inglês. Porque quando você escreve em um certo idioma, o seu cérebro também vai pensar naquele idioma. Por exemplo, você está escrevendo em inglês, você não vai estar pensando em português. Tipo,
Hoje eu levantei da cama. Você não pensa em português e escreve em inglês. Então você pensa naquele idioma e escreve naquele idioma. Isso vai facilitar, porque quando você treina a escrita em inglês, o seu cérebro vai se acostumar mais com aquele tipo de pensamento naquele idioma, e quando você for conversar, quando você for fazer ali o uso do seu vocabulário, vai ficar mais fácil pra você. Você não vai ficar travando, sabe? Então, se vocês forem olhar, por exemplo, os meus vídeos aqui no canal, quando eu comecei a fazer vídeo conversando em inglês mesmo todos os dias, acho que deve ter uns 3 meses por aí, demorava muito. Eu ia falar e eu ficava travada, tipo, eu ficava pensando. Até hoje eu ainda fico um pouquinho com certas coisas, mas não é tanto. Se vocês forem olhar aí o meu primeiro vídeo e o meu último vídeo, vai ter uma certa diferençazinha, vocês vão ver. E isso, gente, eu melhorei como? Lendo muito texto em inglês, escutando muita música em inglês, tudo que eu vou ver eu assisto em inglês com legenda e fazendo esse diário. Todas as noites quando eu vou dormir eu escrevo alguma, nem que seja, gente, pode ser uma coisa muito pequenininha, tipo você escrever um parágrafozinho assim em inglês já te ajuda. Então, assim, no perfil 2 são coisas pequenas, são pequenos detalhes, mas é o que vai fazer você chegar ali à fluência, né? Não diria chegar à fluência, mas é o que vai fazer você evoluir. E o nível 3, gente, não tem nível 3, né? Porque eu ainda não cheguei no nível 3. Eu considero aqui que o nível 3, que o perfil 3 seria a pessoa já ser fluente, né? Já conseguir. Nossa, deu um apagão aqui de energia agora, que pelo amor de Deus, é porque tá chovendo aqui, tá, gente? Não... Mas assim, eu considero que o perfil 3 seria a pessoa que já, sabe, já é fluente, já, tipo, já fala, conversa perfeitamente com pessoas, assim. Eu não cheguei nesse nível, né? Eu pretendo chegar. Eu criei esse canal com o foco de me tornar fluente até o final do ano. Só que eu acho que não vai dar, tipo, né? Vai demorar um pouquinho mais aí, mas é um processo, né, gente? Só não consegue quem desiste. Então, continua tentando aí, tá? Vai estudando aí todo dia, tipo, nem que seja 30, 40 minutos, mas faz todo dia. Porque quando você para, se você tá fazendo uma coisa e você para, quando você for voltar, você vai estar pior. Então, assim, se você começou uma coisa, continua e vai até o fim nessa coisa, tá? Não desiste, não. Então é isso, pessoal, basicamente. Eu acho que tudo que eu podia dar de dicas eu dei. Sobre os cursos, pessoal, os cursos online que eu recomendo que vocês estudem. O único que eu posso falar, a única plataforma de curso online gratuita que eu posso falar no momento é o Learn Café, porque é o único que eu uso e que eu realmente sei que é bom, tá? Porque qualquer outro que eu estiver falando aí é porque eu vi recomendação de pessoas de fora e eu passei pra vocês. Que o único que eu testei mesmo é o Learn Café. Então, assim, eu uso o Learn Café pra aprender francês e pra mim, assim, é muito bom, sabe? Tipo, é gratuito, são rápidas as aulas. Só que aquela coisa, gente, você vai estudar pelo cursinho, pelo curso online, e você também tem que fazer a sua parte. Tipo assim, você assistiu a videoaula, faz anotação no caderno, depois procura questões, exercícios na internet mesmo pra você fazer, pra você fixar o assunto que você viu, sabe? Vai gravar um vídeo falando inglês, vai escrever um diário, vai tentar assistir alguma coisa em inglês e seja muito curioso, seja curioso, procure sempre aprender mais, procure sempre conhecer mais daquele idioma que você tá aprendendo, tá? Então, é isso, pessoal. Todas as dicas que eu podia dar pra vocês aqui, que eu consegui, né, pensar aqui no momento são essas. Se futuramente eu achar que eu esqueci alguma coisa, que eu posso colocar alguma coisa aqui a mais, eu trago aqui pra vocês, tá? Mas no momento é isso. Então, sigam aí o que eu falei, tá? Se vocês quiserem. E quem for seguir, quem realmente quiser tentar aprender inglês aí mesmo, quiser me acompanhar nessa jornada, inclusive, seja muito bem-vindo ao meu canal, considere se inscrever, né, curtir o vídeo, compartilhar com algum amigo também que queira aprender. É isso, e deixe nos comentários, né, se você vai começar, né, se você vai, né, ir a fundo nisso mesmo, tá? Então, obrigada por assistir esse vídeo aí e vejo vocês no próximo vídeo. E no próximo vídeo vai ser falando inglês, tá? Não é português não, porque não vai virar bagunça aqui não. Canal de inglês, vou falar inglês aqui. Então, é isso, obrigada por assistir e falou!